Sou Clarissa, sou baiana de Salvador e vim para Barra Grande em 2013 para trabalhar no Jardim do Cajueiro. Atualmente eu sou a professora do quarto ano. No quarto ano as crianças geralmente completam 10 anos de idade e isso significa que eles estão concluindo a transição iniciada no ano anterior com a crise dos 9 anos. O currículo é adaptado para atender as crianças nessa fase do desenvolvimento em que elas estão passando por uma mudança de consciência. E a gente tem a oportunidade, então, dentro da pedagogia Waldorf, de oferecer o que a criança precisa nesse momento. No quarto ano começam as aulas de geografia, de história e de antropologia e zoologia. Porque com essa mudança de consciência, né, ao final dessa transição, as crianças agora conseguem ver o mundo de um modo separado. Isso não é consciente, eles não têm consciência desse processo, mas agora eles podem olhar para o objeto de estudo e falar: eu estou aqui e o que eu estou estudando está lá. Essa separação, então, permite que eles tenham seu primeiro contato com as ciências naturais e os conhecimentos pátrios propriamente ditos. A partir do momento que eles conseguem ter essa separação, esse olhar diferenciado e uma consciência diferente, uma consciência que vai se aproximando aos poucos da consciência do adulto, a gente consegue então introduzir novas matérias. Em analogia a essa fase do desenvolvimento das crianças, nós trabalhamos com a mitologia nórdica, porque as imagens trazidas pela mitologia nórdica descrevem justamente uma mudança de consciência, que é o que as crianças estão vivenciando internamente. Além da mitologia nórdica, uma possibilidade de mitologia para o quarto ano também é a mitologia indígena. A mitologia tupi-guarani é bem adequada, porque nessa fase também é importante que a criança reconheça a sua origem e a sua própria identidade. Yamandu, Tupã, Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru. A gente segue naturalmente para o ensino de história, que começando então, introduzindo a história do Brasil, focada no local que as crianças vivem. Aqui no nosso caso da Bahia, como a história do Brasil começa por aqui, então está muito próximo realmente da chegada dos portugueses e da relação dos portugueses com os indígenas e a chegada dos africanos escravizados. Tudo isso é trabalhado sem conteúdos políticos nessa fase do quarto ano, apenas com o objetivo de que as crianças identifiquem a sua cultura e relacionem o que eles vivem, o modo de viver, com essas origens, com a sua própria história. E nesse contexto, então, as crianças são convidadas a fazer um trabalho sobre a sua própria história, né? Fazer a sua árvore genealógica, compreender o seu processo enquanto indivíduo no mundo. Então, nesse contexto de reconhecimento da origem e da identidade, o ensino de geografia é focado na geografia local. Os conceitos geográficos vêm através da descrição do ambiente e de histórias da região. Então, as crianças observam a natureza, a cultura, a economia e vão compreendendo o espaço em sua volta.
E o objetivo final, então, é que o homem, o ser humano, seja visto em profunda ligação com a Terra, né? Essa unidade que a geografia traz. Nessa fase também, a criança começa a se sentir ligada ao espaço que a circunda e precisa aprender a se orientar. Nesse momento, então, são introduzidas as direções, os pontos cardeais e colaterais, a partir da observação da trajetória aparente do Sol e da sua sombra na Terra. E assim as crianças podem perceber a ligação de tudo o que existe na Terra, inclusive os astros e o cosmos. E como o currículo é todo interligado, porque foi desenvolvido com a fase anímica que as crianças estão passando, pelos mesmos motivos nós trabalhamos também antropologia. A antropologia é dada numa mini época, porque na verdade ela é a introdução de uma época maior, que é a zoologia. Então, nesse começo da época de zoologia, nós observamos primeiro como é o ser humano na sua trimembração do corpo físico, percebendo as funções da nossa cabeça, do nosso tronco e dos nossos membros, para depois iniciar o estudo propriamente dito dos animais. No final, o objetivo é que eles compreendam justamente o que diferencia o ser humano do animal. Enquanto o animal vive em função da sua sobrevivência e o seu corpo é adaptado ao ambiente em que ele vive e também à sua especialidade, o ser humano ele é livre para viver onde ele quiser, para fazer o que ele quiser, para transformar o mundo. Então, todas essas épocas e todas as vivências são transformadas em textos e assim nós podemos trabalhar a linguagem e a língua portuguesa em sua técnica e teoria também. No ensino da gramática, então, são estudados os tempos verbais e a conjugação, justamente porque é nesse momento que eles têm essa noção da passagem do tempo e podem perceber a ação humana no passado, no presente e no futuro. Na matemática, o tema principal é a fração, que é justamente essa separação do todo. O todo se dividiu em partes e é o que as crianças estão vivenciando internamente. Nesse ano de 2020, nós tivemos então um grande desafio de adaptar tudo isso a essa situação inusitada da pandemia. A relação com os pais e perceber como no distanciamento foi possível trazer uma aproximação dos pais em relação à pedagogia Waldorf, em relação à escola como um todo, em relação aos seus próprios filhos, uma aproximação de nós como professores das necessidades reais de cada família, essa tentativa de compreender o processo de cada criança, essa tentativa de ajudar cada família a superar suas dificuldades para que a gente pudesse atender do melhor modo as crianças. Para mim foi a grande questão do ano. Foi um ano de grandes aprendizados mesmo, um ano de rever e um ano em que eu me senti verdadeiramente uma professora Waldorf, no sentido de buscar adaptar o currículo às necessidades do momento. E eu tive a sorte de estar numa turma muito boa de trabalho. Os pais da minha classe me ajudaram muito, estiveram o máximo possível juntos comigo e acredito que a gente tem algo de muito positivo com relação a tudo isso agora no final do quarto ano. Algo que talvez seja bem diferente do usual, diferente das expectativas que a gente criou quando começou o ano, mas algo que vai trazer frutos com certeza no futuro.